Hey you! Let's talk! Hoje nós vamos falar do possessive case, que é o caso possessivo, quando eu dou posse de alguma coisa a alguém sem o uso dos pronomes. Sim, os pronomes são aqueles que você já conhece: my, your, his, her, meu, seu, dele, dela. Se você ainda não viu sobre isso, volte lá na playlist aqui do canal e procure Possessive Adjective and Possessive Pronouns, que está na playlist de Pronouns, tá bom? Muito bem, voltamos ao nosso assunto de hoje, falando sobre o Possessive Case, que é quando eu dou posse de alguma coisa a alguém sem usar esses pronomes. Ao invés disso, eu vou usar o nome dessas pessoas. Ao invés de falar a casa dela, vou dizer a casa da Keila, por exemplo. Como que eu faria isso em inglês? Eu não posso traduzir ao pé da letra de português para inglês como a casa da Keila, the house of Keila, the house of the Keila. Não, a gente não usa isso no inglês. Nesse caso, a ordem da frase fica: quem possui, Keila; o que possui, house; e o que vai dar posse de algum ao outro seria um apóstrofo E, um apóstrofo S, Keila's house. Simples assim. Primeiro quem possui, depois o que possui, e o que linka os dois é o apóstrofo S, Keila's house. Simples assim, certo? Ok, nós temos aí alguns casos para a gente considerar quando a gente coloca esse apóstrofo S neste possuidor. Que é o caso, por exemplo, de quando eu tenho mais de uma pessoa possuindo um único objeto. Por exemplo, a minha casa pertence ao Wilson e a Keila, então seria Wilson and Keila's house. Neste caso, o apóstrofo S vem apenas depois do último nome. Não importa quantos nomes você vai colocar na sua frase. Mas o apóstrofo S, quando é um único objeto de várias pessoas, eu coloco o apóstrofo S apenas no último nome. Agora, quando eu tenho, cada um tem o seu objeto de posse, então cada um tem que ter o seu apóstrofo S. Então, Wilson's and Keila's houses. Aí, no caso, eu estou dizendo que tanto Wilson quanto Keila têm a sua própria casa, ok? Muito bem, uma outra situação que a gente precisa considerar são aqueles possuidores que estão no plural, e este plural está terminado em S. Por exemplo, quando eu falo boys, girls, então estou dizendo que algo pertence aos meninos ou às meninas. Então, neste caso, é um plural terminado em S. A gente não coloca apóstrofo S. Neste caso, a gente coloca apenas apóstrofo, ok? Por exemplo, the boys' car, the boys' cars, ok? Então, estou dizendo que estes carrinhos pertencem aos garotos e para isso eu coloco apenas apóstrofo depois de boys, ok? Uma outra situação que a gente pode ter aí é aqueles nomes, aqueles possuidores que terminam com S, mas não determina plural, que é o caso de Lucas e Charles. Neste caso, a gente tem a opção de colocar apóstrofo S ou só apóstrofo. O que eu indico para os meus alunos é que coloque apóstrofo S normal, para que você só tenha que memorizar uma regrinha de colocar o apóstrofo sem o S, que é o caso de plurais terminados em S. Neste caso aqui, que não é plural terminado em S, é nome de uma pessoa normal, você coloca a regrinha geral, apóstrofo S e tudo bem. Lucas house com apóstrofo S e tudo certo. Tá bom? Viu como é facinho? Primeiro o possuidor, depois o que possui. O que linka os dois, o apóstrofo S. Ok? See you in the next video. Bye bye, guys.